Boa noite, igreja. Boa noite a você que nos acompanha nesse dia de culto. Que você possa estar sendo abençoado mais uma vez e que você na sua casa, com a sua família, possa estar cultuando a Deus junto conosco nessa gravação, nessa live que a gente faz hoje. Que você possa estar se alegrando e louvando a Deus junto com a gente. Senhor Deus, eu te agradeço mais uma vez por esse culto, eu te agradeço porque podemos mais uma vez estar na tua presença para louvar o teu nome, para te engrandecer. Fala, Senhor, conosco mais uma vez através da tua palavra e recebe o nosso louvor. Em nome de Jesus. Amém. Sobre mim, tu tens sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão bom. Comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão bom. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Das luzes para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar.
Quem reina no seu coração? Essa é a pergunta que eu faço para você nessa noite. Quem reina no seu coração? Quem é o dono da sua vida? A quem você confia o seu viver? Em quem você confia a sua vida? Ele é o rei do meu coração. Jesus é o rei do meu coração. E ele é bom. O tempo todo ele é bom. A gente canta, ele continua sendo bom. E ele é bom o tempo todo. Nunca vai nos deixar. Que a gente possa louvar ele com essa canção. Seja o monte que perdoa, a fonte que eu bebo, és minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, refúgio que preciso, és minha canção. Tu és bom. Tu és bom, tu és bom, tu és bom, Rei do meu coração, seja o vento em minhas velas, âncora no mar, és minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, refúgio que preciso, és minha canção. Tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, tu não me deixarás jamais. 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 Tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, Tu não me deixarás jamais. Tu não me deixarás jamais. Tu não me deixarás jamais. Amém. Nunca vai nos deixar. Essa é a nossa certeza. É nisso que nós cremos. Que ele nunca vai deixar. Nunca vai nos abandonar. Amém. Tenho certeza que você respondeu amém aí na sua casa, né? Falei amém. Acho que eu posso escutar todas as casas reunidas falando amém, né? É a saudade que a gente tem disso, né? Mas em breve a gente vai poder novamente estar aqui na igreja, se reunindo e ouvindo a igreja louvar com a gente.
Só entra. Toma-me, rendido estou aos pés da cruz, me encontrei. O que tenho te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu, Jesus. Meus momentos e os dias meus, meu respirar e o meu viver, que sejam todos pra ti, ó Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és
estou e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer, minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Stephanie, fazer uma oração. Senhor Jesus, nós te agradecemos porque o Senhor nos oferece um lugar seguro para que a gente realmente se renda diante de Ti, sem reservas, sem guardar nada para gente. E eu quero pedir que o Senhor nos ajude a fazer esse movimento com constância, Pai, de estarmos na Tua presença, de declararmos que o Senhor é o Rei do nosso coração. Pai, reina sobre as nossas vidas. Nós temos vivido tempos tão difíceis, Pai, de tanta privação, e esses momentos, Senhor, fazem inverter tantas coisas no nosso coração. E nós queremos pedir que o Senhor coloque ordem, Pai, na nossa casa, coloque ordem no nosso coração, coloque ordem na nossa igreja. Tu que és o nosso Rei, o Rei Jesus, se assenta no trono, Pai. Obrigado porque o Senhor nunca saiu do trono, o trono sempre esteve preenchido, o Senhor sempre esteve lá. Pai, clamamos ao Senhor pela Tua presença, pedimos que o Senhor transforme nosso coração pela Tua palavra, Pai, e nos colocamos disponíveis, Senhor, para o Senhor fazer aquilo que o Senhor bem quer de nós. Obrigado, Senhor, por esse momento de louvor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Daí depois o senhor edita essa parte pra nós. Joga o O antes, faz um corte e volta pra trás. Por isso que eu voltei lá. Boa noite aos irmãos. Boa noite aos irmãos. Hoje nós vamos vamos iniciar, na verdade, uma série nova de pregações. E você pode se sentir dificuldade em encontrar o livro que a gente vai estudar hoje, você abra no seu índice já. Já pode abrir no índice da sua Bíblia agora. Já pode abrir no índice da sua Bíblia agora para você conseguir localizar, que é um livro mais complicadinho de achar para a maioria das pessoas, porque este é um dos profetas menores. Então nós vamos iniciar a série de estudo no livro de Sofonias. Então procure lá o livro de Sofonias. Enquanto isso, eu quero ressaltar aos irmãos a respeito das obras que estão acontecendo aqui na nossa igreja, aqui no nosso templo. Nós, como eu já falei há alguns domingos, e também foi postado no nosso grupo ali, dos irmãos, nós estamos fazendo o calçamento externo aqui da área do templo. Então já foram colocados os meio-fios, já a terra aqui em volta já está toda remexida, sendo preparada para colocar o calçamento. E mesmo com a situação financeira da igreja mais complicada do que o normal, mesmo a gente enfrentando algumas dificuldades, até mesmo a arrecadação tendo diminuído, Deus tem nos dado graça, e pela vontade de Deus, pela obra de Deus, nós temos condição de fazer isso aqui, como eu já havia ressaltado há alguns domingos.
Então, se você quer participar dessa obra, eu ressalto novamente que você faça uma oferta lá na conta da igreja, ou envie o seu dinheiro, o seu envelope ao César, que é o nosso tesoureiro, se você deseja participar dessa obra, abençoar as nossas vidas, abençoar a vida da nossa igreja aí nessa obra. Mas vamos para o livro... Obrigado, Deus. Vamos lá para o livro de Sofonias. Sofonias. Nós iniciaremos do primeiro capítulo. E nesta série, eu fiz algumas divisões aqui desse livro. E nesta série, nós vamos até o final deste livro. Então, vamos do capítulo 1 até o final deste livro. Eu quero iniciar lendo o capítulo 1, versículo 1. E nessa série, nós veremos que Deus renova a nossa esperança em tempos de crise. Então, o propósito dessa série é renovar as nossas esperanças no Senhor em tempos de crise, porque nós temos enfrentado tempos de crise. Então, o Senhor renova a nossa esperança em tempos de crise. Então, Sofonias, capítulo 1, versículo 1. E à medida que nós avançamos na exposição, nós avançaremos também na leitura aqui do primeiro capítulo. Sofonias, capítulo 1, versículo 1, que diz: Palavra do Senhor que veio a Sofonias, filho de Cusi, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias, nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Até aqui. Vamos fazer mais uma oração ao nosso Senhor nesse momento. Senhor, peço que o Senhor ilumine os nossos corações novamente para a compreensão da palavra do Senhor. Senhor, os textos proféticos são textos tão difíceis para que a gente consiga compreender, porque tem linguagens complicadas para nós. Os profetas da Bíblia, de maneira geral, falam de coisas e de contexto, e falam em contextos que são desconhecidos para nós de um modo natural, e são tão diferentes do nosso contexto em muitos aspectos. É por isso que nós pedimos que o Senhor aproxime o nosso coração da Tua palavra. Que o Senhor nos ajude a vencer todos os abismos que existem, tanto de tempo e épocas e contextos, e o Senhor nos auxilie a compreender a Tua palavra de um modo claro e simples, em nome do Senhor Jesus. Amém. Texto de Sofonias. Nós estamos enfrentando tempos de crise, não é mesmo? Enfrentando pandemia e outras, muitas crises, tanto no nosso país como no nosso mundo. No início do ano, nós já falamos que o que se esperava e o que a maior parte das pessoas esperavam era que 2021 fosse um ano melhor do que 2020. Havia até uma expectativa especial da virada do ano. O ano passado, eu creio que os irmãos irão lembrar, havia até uma certa expectativa da maior parte das pessoas da virada do ano, como se na virada do ano as coisas fossem mudar, tudo fosse voltar ao normal, nós poderíamos seguir a nossa vida normalmente a partir de 2021 e as coisas passariam a melhorar. O fato é que quando virou o ano, e nós falamos sobre isso, inclusive, usando uma série lá no livro de Jó, que nós nem sempre podemos esperar que as coisas melhorem, porque podem ser que não melhorem. E o fato é que, se nós olharmos para o nosso contexto mais pessoal, muitos podem até dizer que, além de não melhorar, as coisas em 2021 pioraram. Foi além de não melhorar para muitas pessoas, para muitas famílias. Em 2021, as coisas até pioraram. Pioraram como? Mais pessoas têm morrido, por exemplo, ou sido internadas. Mais pessoas têm enfrentado crises
financeiras e as coisas por aí estão ficando cada vez mais caras, aquilo que a gente precisa consumir para as nossas necessidades básicas. Pessoas mais próximas a nós começaram a enfrentar a doença e falecer. Nós perdemos pessoas mais próximas de nós. Então pode-se dizer que para muitas pessoas o ano de 2021 não só não melhorou em relação a 2020, como também ele piorou. Então, nós enfrentamos um tempo de crise, um tempo de adversidade. Só que o profeta Sofonias vem para proclamar para a gente, para que a nossa esperança, mesmo nesse tempo de adversidade, seja renovada. Por isso que a gente vai ver isso, renovando a nossa esperança em tempos de crise, em tempos de adversidade. E aqui, o Sofonias, ele proclama para um povo que estava em crise. Só que estava numa crise pensando não estar em crise. Sofonias clama e proclama a palavra para o povo de Judá. E o povo de Judá tinha consigo mesmo, no tempo de Sofonias, que eles estavam bem. Estava tudo bem. Estava tudo bem em relação a eles mesmos e o próximo, tudo bem em relação a eles mesmos e Deus, estava tudo bem. E Sofonias vem para mostrar para esse povo de Judá que não estava tudo bem, que estava tudo muito ruim. E se eles não se arrependessem, tudo iria ficar muito pior. Então as coisas não iriam melhorar, pelo contrário, as coisas ali para aquele povo, para o povo de Judá naquele tempo, iriam piorar e piorar muito. Por isso Sofonias vem para proclamar ao povo que o povo sofreria um exílio, sofreria com um povo inimigo, também proclamado por outros profetas, sofreriam nas mãos do povo da Babilônia. Então Sofonias vem para proclamar isso. E no primeiro capítulo, pode ser que a gente leia, se você fazer a leitura só do primeiro capítulo, pode ser que a gente pense assim, nossa, mas não está renovando esperança no primeiro capítulo. Mas ele é de suma importância para toda a mensagem do livro de renovação de esperança em tempos de crise. Então, indo no primeiro capítulo, nós vemos que as coisas podem piorar, e piorar muito de início. Mas ainda assim, mesmo quando os nossos olhos só enxergam as coisas piorando, o nosso Deus tem trabalhado pela restauração e renovação do seu povo. É aí que a nossa esperança é renovada, porque aos nossos olhos as coisas pioram, ficam mais difíceis, o mundo fica mais dolorido, as aflições do mundo ficam mais doloridas, os golpes que a vida nos dá, eles são mais agressivos. Os nossos olhos enxergam isso. Enquanto os nossos olhos passam a ver isso, porque de fato é o que está acontecendo, Deus, no meio de tudo isso, trabalha pela restauração e renovação do seu povo. E esse é um texto em que a gente vê que Deus trabalha pela restauração do seu povo utilizando a sua ira. Então Deus utiliza a sua ira e derrama a sua ira, porque Deus também se ira. Nisso a gente pode pensar o que nós esperamos de Deus. A maior parte das pessoas, eu creio que vai falar que espera de Deus coisas boas, não coisas más. Que espera de Deus que Deus só faça coisas boas e só renove e só cure. Mas Sofonias vem para proclamar para a gente que Deus faz coisas que a gente não espera e que são muito dolorosas para nós mesmos. Deus faz coisas dolorosas para nós. A vontade de Deus é sim boa, ela é perfeita, ela é agradável. Só que ela também é
tão misteriosa que chega a ser sombria aos nossos olhos. É tão misteriosa que também chega a ser dolorosa muitas vezes. Só que ela é dolorosa, e a gente vai ver o profeta Sofonias proclamando isso, não simplesmente porque Deus faz coisas dolorosas na nossa vida, mas é porque nós mesmos é quem sofremos com consequências dolorosas dos nossos próprios pecados. Então, nós mesmos sofremos consequências dolorosas dos nossos próprios pecados. E o tratamento que Deus faz na nossa vida para nos restaurar e nos renovar acaba sendo também doloroso. É um processo doloroso. É como se fôssemos pacientes com câncer. E para tratar o câncer precisa da quimioterapia. Só que quimioterapia não é agradável. Quimioterapia detona a pessoa, detona o sistema imunológico do paciente. Acaba com a força e o vigor da pessoa. Quimioterapia é um tratamento violento. É um tratamento doloroso, mas que é para cura e restauração e renovação da pessoa. Então, é isso que Deus vai fazer com o povo de Judá. É um tratamento assim, doloroso, verdade, doloroso para o povo, mas é para renovação. Porque o povo de Judá estava doente. Estava morrendo, definhando por causa do seu próprio pecado. E Deus vai tratar com eles. E nós vemos o capítulo 1. No capítulo 1, Sofonias proclamando a ira de Deus. Sofonias falando que a ira de Deus é derramada sobre o povo de Judá e derramada sobre todas as nações e derramada sobre toda a criação. Então, esse é um texto que fala a respeito da ira de Deus. E não é qualquer ira, não é como a nossa ira, que é uma ira injusta, uma ira egoísta. É uma ira que busca o nosso próprio benefício. A ira de Deus é uma ira justa, porque o nosso Deus é justo. A ira de Deus é uma ira santa, porque Deus é santo. Então, neste texto, nós vemos uma descrição da ação da justa ira de Deus. Então, no primeiro bloco desta passagem, que é dividida em 3 blocos, o primeiro bloco é do versículo 2 até o versículo 6. Esse primeiro bloco é como um aparato geral, uma visão geral a respeito da profecia, do que o Sofonias vai profetizar. O segundo e o terceiro bloco, que a gente já vai ver as divisões, são 2 oráculos. Um oráculo para Judá e outro oráculo para todas as nações. São 2 pregações diferentes de Sofonias. Mas vamos falar da justa ira de Deus. E nós vemos que a justa ira de Deus é uma ira consumidora. É isso que nós vemos no primeiro bloco desse texto, do versículo 2 a 6. A ira de Deus, a justa ira de Deus é uma ira consumidora. Versículo 2 em diante, até o 6, que diz: de fato, consumirei todas as coisas sobre a face da terra. A ira consumidora. Diz o Senhor: consumirei os homens e os animais, consumirei as aves do céu e os peixes do mar, e as ofensas com os perversos, e exterminarei os homens de sobre a face da terra, diz o Senhor. Estenderei a mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém. Exterminarei deste lugar o resto de Baal, o nome dos ministrantes dos ídolos e seus sacerdotes, os que sobre os eirados adoram o exército do céu, e os que adoram ao Senhor e juram por ele e também por Milcom. Milcom, que é o mesmo que Moloque. Os que deixam de seguir ao Senhor e os que não buscam o Senhor nem perguntam por ele. Até aqui.
nós vemos que a ira do Senhor é consumidora. Quando Sofonias proclama isso daqui, ele está lembrando a gente de uma outra cena, de um outro momento histórico, em que Deus derrama a sua ira sobre o mundo e consome todas as coisas. Esse momento histórico que Sofonias quer que a gente lembre é um momento histórico do dilúvio. O dilúvio de Noé, de quando Noé constrói uma arca para que ele e sua família fossem salvos no dilúvio. E naquela ocasião, por causa do pecado do homem, Deus decide devastar a face da terra, derramando o seu juízo, para que assim a terra fosse renovada. Então Deus decide dar um novo começo, um renascimento para a criação, para a terra, para a humanidade. E aqui Sofonias nos lembra daquela situação, para falar o quanto a ira de Deus é consumidora. Só que desta vez, Sofonias descreve a ira de Deus como uma ira maior ainda. Por que uma ira maior ainda? Uma ira que vai consumir todas as coisas da face da terra. Porque é uma ira tão grande que poderia destruir, acabar com toda a criação. É por isso que no versículo 3, perceba que Sofonias proclama no sentido inverso em que as coisas foram criadas. Ele começa falando que o último ser criado vai ser o primeiro destruído. Consumirei os homens e os animais. Então, aqueles que foram criados no último dia da criação serão os primeiros destruídos. Depois as aves do céu e os peixes do mar. Ele, na ordem, no sentido inverso da criação. Como se estivesse falando assim, por causa da ira de Deus, a criação seria desfeita. Só que Sofonias mostra para a gente que é uma ira tão grande que parece ser maior do que a manifestação de ira lá do dilúvio. Porque no dilúvio, Deus devastou a face da terra. Então, com as chuvas e as inundações, os homens e os animais foram consumidos, assim como as aves do céu. Mas os peixes eles ficaram sãos e salvos. Não é mesmo? Por quê? Porque era uma inundação com água. Mas aqui, Sofonias descreve, continua a lista e fala que até os peixes do mar seriam consumidos. Falando assim, é uma ira tão grande por causa do pecado que não resta nada sobre a face da terra. Como se a terra voltasse lá para o início de tudo, sem forma e vazia. Isso por conta da ira de Deus, que é poderosa e consumidora. Só que por que essa ira é tão grande? Ela é tão grande por conta do pecado do povo de Deus. Veja, a partir do versículo 4, diz assim: estenderei a mão contra Judá. O reino de Deus, o reino de Israel, o povo de Deus, era dividido entre o reino do norte, Israel, e o reino do sul, Judá. Aqui o profeta proclama para o reino do sul e diz que a mão do Senhor será estendida contra aquele povo, contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém. Ou seja, não restaria nenhum. E por causa do pecado do povo de Deus, a ira do Senhor se acendeu. Exterminarei deste lugar o resto de Baal. Olha só. Qual o pecado? O pecado da idolatria. O povo, ele queria se garantir. Eles serviam a Deus, só que além de servir a Deus, eles queriam servir também às riquezas. E querendo servir também às riquezas e servir e se garantir no sustento e na prosperidade, eles tentavam agradar, além de agradar o Senhor, Criador dos céus e da terra, eles tentavam agradar outras divindades como Baal, que era o deus da fertilidade, das plantações.
para que eles pudessem ser prósperos no serviço deles, na agricultura. Então eles caíam na idolatria, se desviando do Senhor. E por isso eles receberiam o juízo do Senhor. Só que não só esses, mas também no versículo 5 nós vemos que sobre os eirados, sobre as casas, adoram o exército do céu. E os que adoram o Senhor e juram também por Milcom. Aqui o profeta está falando de astrologia, os que confiam nos astros, ou os que adoram os astros. Era comum naquele tempo eles quererem também se garantir vendo e estudando a vontade das estrelas, a vontade dos astros, a vontade do sol e da lua. E se submetiam e buscavam isso. O que hoje nós conhecemos, vamos colocar assim de uma maneira mais popular, como horóscopo. Era o que eles faziam naquela época. E foi condenado. E isso acendeu a ira do Senhor contra aquele povo. Porque o povo não estava confiando na direção do Senhor. O povo queria confiar na direção das estrelas. Então eles se desviaram da vontade do Senhor. E esse é outro pecado que acendeu a ira do Senhor contra eles. E veja aqui também, eles tinham um sincretismo religioso, outro pecado. O que é isso? É a mistura de religiões, a mistura de ritos. Eles misturavam as coisas. Aqui eles misturavam, serviam ao Senhor, juravam ao Senhor, adoravam ao Senhor, mas também adoravam a Milcom, que é o mesmo que Moloque, que era um deus da prosperidade que requeria sacrifícios de crianças, de bebês. Então, para que as famílias se garantissem a sua prosperidade, eles sacrificavam os seus filhos, sacrificavam os seus bebês para agradar esse Deus, para que eles tivessem prosperidade. Algo muito parecido com muito contexto do aborto hoje em dia. E também os que deixaram de seguir ao Senhor, e os que não buscam o Senhor, nem perguntam por Ele. Muitos estavam indiferentes ao Senhor. Veja, eles tentavam se garantir na idolatria, buscando as riquezas e buscando outras divindades. Eles não confiavam na condução do Senhor para as coisas, por isso eles tinham que procurar o horóscopo. Aí eles também misturavam outras religiões com a adoração ao Senhor, coisa que acontece muito hoje em dia. Se mistura convicções, ritos, simpatias com a adoração ao Senhor, e isso acende a ira do Senhor. E os que eram indiferentes contra o Senhor não queriam saber de Deus. Tudo isso acendeu a ira do Senhor contra o pecador. Eu creio que os irmãos já ouviram, talvez até falaram aquela frase, que Deus odeia o pecado e não o pecador. Mas aqui, e em todo o contexto bíblico, nós vemos que o pecado ele está intrinsecamente ligado ao pecador. Como assim? O pecado acabou se tornando parte da natureza do pecador. Então não há como destruir um sem destruir o outro. É por isso que aqui fala que Deus consumirá não o pecado. Deus consumirá, no versículo 3, os homens e os animais. Deus consome o pecador. Deus consome e derrama a sua ira. E Deus destrói o pecador. E o problema é que todos nós somos pecadores. Todos nós pecamos. E a partir do momento que nós nascemos com um pecado ligado ao nosso coração. Nós somos pecadores, somos seres humanos caídos, que merecemos a ira de Deus derramada sobre a nossa vida.
E nós sabemos que por causa do nosso pecado, a ira de Deus se acende. A ira de Deus se acende quando nós nos desviamos. E veja que o que acende a ira de Deus são religiosos, pessoas que diziam estar bem com Deus, mas que na sua vida e na sua prática acenderam a ira do Senhor contra elas, por causa do seu próprio pecado. E a ira de Deus é consumidora. A ira de Deus pode acabar com a gente, pode nos destruir. E nós continuamos aqui no texto, vemos que a justa ira de Deus, também nesse texto falando a respeito da justa ira de Deus, nós vemos que ninguém é poupado da ira de Deus. Ninguém é poupado. Versículos 7 a 13, vamos à leitura, que diz: cala-te diante do Senhor Deus, porque o dia do Senhor está perto. O dia do Senhor está perto, pois o Senhor preparou o sacrifício e santificou os seus convidados. No dia do sacrifício do Senhor, ele castigará os oficiais e os filhos do rei e todos os que trajam vestiduras estrangeiras. Castigarei também, naquele dia, todos aqueles que sobem o pedestal dos ídolos e enchem de violência e engano a casa dos seus senhores. Naquele dia, diz o Senhor, far-se-á ouvir um grito desde a porta do peixe, e um uivo desde a cidade baixa, e grande lamento desde os outeiros. Uivai, vós, moradores de Mactés, porque todo o povo de Canaã está arruinado. Todos os que pesam prata são destruídos. Naquele tempo esquadrinharei a Jerusalém com lanternas e castigarei os homens que estão apegados à borra do vinho e dizem no seu coração: o Senhor não faz mal nem bem. Por isso, serão saqueados os seus bens e assolados as suas casas. E edificarão casas, mas não habitarão nelas. Plantarão vinhas, porém não lhes beberão o vinho. Até aqui. Essa é a ira do Senhor derramada sobre o povo do Senhor. E nós vemos nesse oráculo, nesse pequeno oráculo, do versículo 7 a 13, que ninguém é poupado da ira do Senhor. Esse oráculo é um oráculo que fala especificamente, exclusivamente para o povo de Deus, fala ao povo do Senhor. E ninguém é poupado aqui. E ele faz uma lista, desde os líderes da nação, desde os líderes religiosos da nação, até os servos, ninguém será poupado, por conta do pecado do povo. E perceba que, quando Sofonias inicia esse oráculo, ele diz: cala-te diante do Senhor Deus. Era para que o povo se submetesse silenciosamente ao governo, à direção do Senhor, por mais dolorida que ela fosse. Porque essa condução aqui nesse tempo seria dolorida, mas é para a restauração, para a renovação do povo. Por isso, Sofonias diz: cala-te diante do Senhor. Obedeça ao Senhor, se submeta ao Senhor em silêncio, ouça o Senhor, confie no Senhor, na condução dele. Porque se ele age pelo bem do seu povo. Então, Deus traz juízo aqui para aquele povo. E o juízo para aquele povo viria pelas mãos dos babilônios. É uma história que nós já estudamos aqui. Os babilônios que atacariam aquele lugar e os levariam para um exílio. E assim, esse era o dia do Senhor, o dia que os babilônios invadiriam Jerusalém. Só que nós sabemos também que o dia do Senhor, não aquele que já passou, mas o dia do Senhor em que Deus julgará as nações, em que Deus julgará o seu povo, é um dia que está perto, é um dia que se aproxima. E Deus julga
o pecador que não se arrepende. E Deus condena o pecador que não se arrepende, como ele diz nesse texto. E mesmo aqueles que dizem no seu coração que o Senhor não faz bem nem mal, que o Senhor não faz nada indiferente, o Senhor não vai fazer nada, parece que Deus está demorando tanto e nada vai acontecer, eles também serão destruídos, também serão consumidos por essa ira justa e consumidora do Senhor. É por isso que nós olhamos para esse texto e vemos que não há ninguém na face da terra com créditos com o Senhor. Ninguém consegue acumular créditos para Deus, para conseguir pecar mais. Alguns podem dizer, poxa, mas eu ajudo tanto lá na minha igreja, mas mesmo nesse tempo de pandemia, eu estive presente. Nossa, mas eu faço todo dia as minhas orações. Eu sou uma boa pessoa, eu tento fazer aquilo que Deus determina. Mas nem assim nós acumulamos crédito. Ninguém é poupado da ira do Senhor. Porque o único jeito de ser poupado dessa ira é não termos pecado. Só que todos nós pecamos. E a palavra de Deus nos ensina. E nós podemos ir lá para o Novo Testamento, para o livro de Tiago, para a carta de Tiago. Que se nós erramos nenhum preceito, por menor que seja, nós somos considerados já culpados de toda a lei. Então, nós somos pecadores, não tem ninguém que tenha crédito. Por mais esforço que faça, por mais dedicado que seja, e por mais que ajude na sua igreja, e por mais que tente ser uma excelente pessoa, uma boa pessoa, não existe quem tenha crédito com Deus. No seu dia, no dia que Ele derramar a ira, todos serão consumidos. Por isso que é um dia de dor. É um dia de angústia. Não existe quem é poupado da ira do Senhor. Nem mesmo entre o povo do próprio Deus. Pode dizer que será poupado simplesmente por ter nome de igreja, por ser filho de crente, por ter crescido na igreja. Ninguém é poupado da ira do Senhor. E nós vemos, continuamos no texto, agora no próximo oráculo, que ninguém pode evitar a ira de Deus. Porque a gente podia pensar assim, já que ninguém é poupado, ela cai sobre todo mundo, então, será que tem para onde correr? Será que tem como impedir que a ira de Deus seja derramada? Será que a gente consegue fazer alguma coisa assim? E Sofonias vem e proclama agora para todas as nações que ninguém na face do mundo pode impedir, pode evitar a ira do Senhor. Versículo 14 a 18, que diz: está perto o grande dia do Senhor, está perto e muito se apressa. Atenção, o dia do Senhor é amargo e nele clama até o homem poderoso. Aquele dia é dia de indignação, dia de angústia, dia de alvoroço e desolação, dia de escuridade e negrume, dia de nuvens e densas trevas, dia de trombeta e de rebate contra as cidades fortes e contra as torres altas. Trarei angústia sobre os homens, e eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor. E o sangue deles se derramará como pó, e a sua carne será atirada como esterco. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderão livrar no dia da indignação do Senhor. Mas pelo fogo do seu zelo, a terra será consumida, porque certamente fará destruição total e repentina de todos os moradores da terra. O dia do Senhor é terrível. O dia do Senhor é amargo e traz muita angústia na face da terra. Nós já estudamos a respeito do dia do Senhor, especialmente na série que nós já fizemos no ano passado no livro de Joel. Nós falamos a respeito do dia do Senhor e vimos que não é um dia bonito, mas é um dia de trevas, é um dia de muita angústia, porque a ira do Senhor será derramada sobre a face da terra. E nós podemos ver que é um dia de
tanta angústia que o sacrifício do Senhor já está preparado para esse dia. E o Senhor já separou também os seus convidados, já santificou. Como nós vemos no versículo 8, voltando ali para o oráculo anterior. O dia do Senhor é terrível. É terrível a todas as nações e não há quem possa evitar. Não há quem tenha poder suficiente para impedir que Deus faça aquilo que Ele quer, porque Ele cumpra os seus planos. O dia do Senhor é amargo e nele clama até um homem poderoso. Não existe quem tenha poder suficiente para impedir, para evitar que a ira do Senhor seja derramada naquele dia. Nem a sua prata, nem o seu ouro poderão livrar do dia da indignação. Não existe pessoa rica suficiente que vai ter muito dinheiro para fugir para qualquer lugar. Mesmo que seja rica suficiente para comprar uma nave, um foguete, fugir do planeta. Não há como fugir, não há como escapar, não há como evitar do dia do Senhor, da ira do Senhor. Porque a terra será consumida. Terá destruição total. Porque o zelo do Senhor é que faz isso. O Senhor zela pela sua palavra. O Senhor zela pela sua santidade. E o Senhor zela pela sua justiça. E se Ele é Deus zeloso, justo e santo, e nós pecamos contra Ele, então Ele precisa derramar a sua ira. E Ele derrama a sua ira sobre o povo. É por isso que o sacrifício do dia do Senhor, como diz lá no versículo 8, é o próprio povo do Senhor. O sacrifício são os próprios convidados do Senhor para aquele dia. O sacrifício é o povo, porque o povo pecou. E o povo merece a morte. Esse é o dia do Senhor. E essa é a ira do Senhor que é derramada sobre o seu povo. Uma ira que é consumidora. Uma ira da qual ninguém é poupado. E uma ira que ninguém consegue evitar. Mas, sabendo disso, Deus dá um escape para o seu povo. Porque essa ira, a ira especificamente que Deus derrama sobre o seu povo aqui, e o tratamento que Deus faz com o seu povo, não é para consumição total. É para restauração, é para renovação. É por isso que, já que a ira precisa ser derramada sobre nós, e nós somos o sacrifício, quem deve morrer para saciar a ira do Senhor, então Ele mesmo envia alguém para derramar essa ira sobre essa outra pessoa, para que essa ira não caia sobre mim e sobre você. Ele envia alguém para que, ao invés de derramar essa ira consumidora e tão terrível e devastadora sobre nós e sobre o seu povo, Ele não faz isso. Ele derrama sobre o seu filho justo e santo. E seu filho Jesus é quem bebe esse cálice, o cálice da ira do Senhor. O Senhor Jesus é quem é consumido pela ira devastadora e consumidora do Senhor, lá naquela cruz. Essa ira que é para nós, essa ira que os nossos pecados acenderam, essa ira que foi acendida pelas nossas falhas, pela nossa natureza pecaminosa, essa é a ira que é derramada sobre Jesus Cristo. É a ira que não é derramada sobre nós. É a ira desviada. O Senhor Jesus desvia essa ira de nós. Como Paulo diz até lá em Tessalonicenses, que Ele nos livra da ira vindoura. Nós somos libertos. Agora nós não precisamos ser o sacrifício, porque Cristo é o sacrifício. É essa ira, é essa tamanha ira que é derramada no Senhor Jesus. É por isso que o profeta clama tanto, dizendo: o dia do Senhor está perto, o dia do Senhor se aproxima, porque essa também é a mensagem do Senhor Jesus. Se arrependam,
Porque o reino do Senhor está próximo. O reino do Senhor está aqui. O reino do Senhor já chegou. E o reino do Senhor virá. Então se arrependam. Já que nós reconhecemos que nós somos pecadores, nós cometemos pecados e ferimos a santidade, nós denegrimos a santidade do nosso Senhor, ofendemos a sua santidade. Então nós, de modo silencioso e submisso ao Senhor, podemos nos humilhar agora e pedir perdão ao Senhor, nos arrepender. Reconhecendo assim para Deus, Deus, foi o meu pecado que acendeu a tua ira. E a tua ira pode me consumir, mas pela tua misericórdia, o Senhor consumiu o seu filho Jesus, lá naquela cruz. Ele levou sobre ele os nossos pecados. Ele levou sobre ele a ira que deveria cair sobre nós. E a ira o consumiu. A ira de Deus é saciada em Cristo. É por isso que agora todos aqueles que estão em Jesus estão debaixo da autoridade e do poder de Cristo. Todos aqueles que são lavados e remidos pelo sangue de Jesus são libertos da ira consumidora do Senhor, da justa e santa ira consumidora do Senhor. Então, para que as coisas não fiquem mais difíceis, para que você não precise passar por um tratamento tão doloroso por causa dos seus pecados, se arrependa na presença do Senhor. Busque ao Senhor. Nós não podemos nunca olhar para a nossa vida entendendo que está tudo bem e que está tudo normal e que não tem nada que seja melhorado em nós. Isso é o que aquele povo pensava, a quem Sofonias pregava. No olhar deles estava tudo bem, mas na verdade estava tudo mal. E eles estavam prestes a enfrentar uma grande devastação. É por isso que em momentos de crise como esse, nós precisamos clamar sim pela restauração do Senhor, pela cura do Senhor, a misericórdia do Senhor, como nós temos clamado para que o Senhor olhe para o sofrimento e as aflições do mundo. Mas também em momentos assim, de calamidades, ainda mais calamidades mundiais e crises mundiais, nós precisamos também clamar pelo perdão do Senhor. De modo unânime, Senhor, nos perdoa, para que a tua ira não nos consuma. Nos perdoa, Senhor, e nos restaura, nos renova. Por isso queremos ser renovados pelo Senhor, pela ação do Senhor, pela obra renovadora. É por causa da misericórdia do Senhor que não somos consumidos. O Senhor é misericordioso e o Senhor enviou o seu Filho para desviar a ira dele de nós. Então clame ao Senhor por perdão e se arrependa, quebrando seu coração e se arrependa na presença dele. Vamos orar mais uma vez ao nosso Senhor. Senhor, nós queremos nos humilhar diante do Senhor, reconhecendo o nosso pecado, reconhecendo que muitas vezes somos idólatras e não confiamos na provisão do Senhor. Reconhecemos que muitas vezes buscamos outros recursos e outros jeitos e não confiamos na condução do Senhor sobre as nossas vidas. Senhor, nos perdoa por também sermos apáticos, por sermos indiferentes à sua pessoa, ao seu caráter, à sua palavra. Nos perdoa por pensarmos que o Senhor não fará nada, ou o Senhor está ausente, o Senhor se retirou de nós. Nos perdoa por pensarmos isso, ou por falarmos, ou por pregarmos isso. Senhor, nos perdoe dos nossos pecados, nos perdoe das nossas falhas. Senhor, mostra para a gente também, abre os nossos olhos para que a gente não peque mais e que pela tua misericórdia nós sejamos renovados. Senhor, obrigado. Nós louvamos o nome do Senhor porque essa ira consumidora não cairá sobre nós naquele dia, porque ela foi desviada de nós.
O Senhor Jesus nos livra da ira vindoura. Por isso nós louvamos o nome do Senhor por tamanho amor, tamanha misericórdia, de derramar essa ira não em nós, mas de voluntariamente Cristo ter se oferecido, ter se voluntariado, porque ninguém tirou a vida de Jesus, como Ele mesmo ensina. Ele mesmo a deu a nós, e por amor a nós. Por isso nós louvamos o nome do Senhor. E que a graça do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a consolação e comunhão do Espírito Santo repouse sobre a família Cristo Rei, sobre o povo de Deus pela terra. Amém. Deus abençoe muito a vida dos irmãos e que vocês sejam fortalecidos e renovados pela misericórdia do Senhor, reconhecendo que essa ira consumidora, tamanha ira e tão devastadora, é desviada de nós pela obra e pelo amor de Jesus. Deus abençoe os irmãos.